Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Rogério Lourenço, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, talvez é a primeira vez que você se encontra por aqui, faça a sua inscrição, acione o sininho das notificações, assista o vídeo até o final e nos ajude aí deixando o seu like, tá bom? Porque isso fortalece muito o nosso canal. E também que você possa compartilhar este vídeo nas suas redes sociais, nos ajudando aí a divulgar a palavra de Deus. Você que já é inscrito, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda também. E muito obrigado por acompanhar o meu canal, né? Por acompanhar aquilo que eu produzo aqui no meu canal. Muito obrigado, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Hoje nós vamos estudar mais uma lição das revistas da CPAD, né? Estamos estudando neste trimestre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E nesta oportunidade nós vamos estudar a lição de número 9, que tem por título O Reinado de Joás. O textual da nossa lição diz: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, e ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Está registrado em Provérbios capítulo 3, versículos 3 e o versículo 4. A verdade prática da nossa lição diz: para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Então essa é a verdade prática da nossa lição de hoje. A leitura bíblica em classe, eu vou deixar aqui a referência na tela, né? Você que já acompanha o meu canal sabe que nós não lemos aqui a referência bíblica, né? A leitura bíblica, porque geralmente é um pouco extensa, mas eu aconselho você a pausar o vídeo e efetuar a leitura na sua casa, tá bom? Eu já fiz a minha leitura, meu estudo. Eu vou deixar aqui a referência, 2 Reis, capítulo 11, versículos de 1 a 3, capítulo 12, versículos de 1 a 5 e também o versículo 17 até o 21. Isso tudo no capítulo 11 do segundo livro dos Reis. O ponto central da nossa lição diz: quando pecamos, nos afastamos de Deus, tomamos decisões ruins e perdemos tudo o que conquistamos. Então esse é o ponto central. Você vai ver que isso aconteceu com o rei Joás, né? A lição, ela está dividida, né? Vamos dar aqui uma visão geral da lição. O primeiro ponto, nós vamos ver o livramento de Joás, né? Ver um pouquinho quem era Joás. E no segundo tópico, o reinado de Joás e a reparação do templo. E no terceiro tópico, a conspiração contra Joás. E, logicamente, todos os pontos principais têm os seus respectivos subpontos. A lição está subdividida em subpontos. Então vamos lá para a lição de hoje, né? Fique atento, pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia, seu caderno de anotações, sua caneta e vamos aprender a palavra de Deus. A título de introdução, o que é que nós vamos aprender hoje, né? Vamos aprender sobre a vida de Joás, que ele começou a reinar com 7 anos de idade, né? Teve um mentor que era o sacerdote Joiada, e enquanto ele se manteve, né? Enquanto Joiada estava
vivo, ele se manteve fiel a Deus. Depois que Joiada morreu, ele se rebelou contra Deus, fez coisas que não agradavam aos olhos de Deus e acabou sendo morto, né, em circunstâncias não tão boas, né? Então é sobre Joás que nós vamos aprender aqui nesta oportunidade. Então vamos lá para o primeiro ponto da nossa lição, né? O primeiro ponto, o primeiro tópico da nossa lição, que diz o seguinte: o livramento de Joás. O livramento de Joás. Subtópico 1. As tramas reais. Naquela época, irmãos, já havia muitas tramas entre as pessoas envolvidas no reino, né? Principalmente aquelas que estavam envolvidas diretamente no reino, né? na direção do reino. Estavam muitas vezes na sucessão ao trono de algum reinado, e aqui nós vemos, né, que isso aconteceu também na vida de Joás. E temos aqui uma pessoa, uma mulher chamada Atalia. Atalia ela era filha do rei Acabe, né? Então nós vamos ler no segundo livro dos reis, capítulo de número 11, nós vamos estar lendo aqui um texto que vai mostrar o que aconteceu com esta mulher, né? Ou melhor, o que ela fez, qual era a atuação dela no estudo do rei Joás. Então vamos lá. Versículo 1. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que o seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Está vendo a trama, né? Quando o filho dela que reinava, o rei Acasias, foi morto, né? Ela começou a tramar para tomar o trono, tomar o reino. Então o que ela faz? Ela mata toda a descendência real. Mas uma mulher, né, chamada Jeozeba, ela, que era filha do rei Jeorão, que era irmã de Acasias, o que ela fez? Ela furtou um dos filhos, né, chamado Joás, e o escondeu, né? A Bíblia diz aí, no versículo 3 do capítulo 11, que ela escondeu Joás na casa do Senhor por 6 anos, e Atalia reinava na terra. Então nós vemos aí a trama, né, dessa mulher ímpia, e não era para menos, né, porque ela era filha de Acabe e de Jezabel. Então ela aprendeu a usurpar as coisas, né, a ser infiel, a agir com falsidade. Então os reis, eles tramavam isso, né? Os sucessores, Atalia queria o trono e ela matou até os netos. Olha que coisa real, destruiu, né, na cabeça dela toda a descendência real, mas havia Joás que havia sido escondido, né? Subtópico 2, a coragem do sacerdote Joiada. Então a esposa de Joiada, ela escondeu Joás, né, que na época tinha 1 ano de idade. Então, quando Atalia matou os descendentes reais, Joás tinha 1 ano de idade. Ele foi escondido por 6 anos no templo, né, na casa do Senhor. E ali, logo nós vamos ver aqui, que Joiada arquitetou colocar Joás no trono. E aí ele tinha 7 anos. 1 ano quando ele foi escondido, 6 anos escondido, ele tinha 7 anos. Aqui nós vemos que Joás, ele foi o mentor, ou melhor dizendo, Joiada foi o mentor do rei Joás, porque ele era uma criança, né? Então,
ele foi um mentor e ia preparando o templo, né? Ou melhor dizendo, preparando Joás para assumir o trono. Então ele foi arquitetando ali, teve que ter coragem para isso, porque Atalia, ela reinava na terra e ela era uma mulher ímpia, uma mulher que não servia a Deus, que não tinha escrúpulo algum, matou até a sua família, até netos que poderiam subir ao trono, né? Então ela era uma mulher má. Então Joiada, ele precisou de muita coragem, né? Com muita sabedoria, ele foi arquitetando um plano para tirar Atalia do poder, né? E colocar Joás, que era o verdadeiro, por direito, aquele que tinha direito a herdar o trono, certo? Agora, subtópico 3 diz assim, ó, a estratégia bem sucedida. Então aqui nós vemos que o sacerdote Joiada, ele arquitetou, né? Ele conseguiu uma estratégia para colocar Joás no trono. Ele arquitetou uma estratégia para colocar Joás no trono. Então ele, nessa estratégia dele, né, Atalia, ela foi morta, né, e aí Joás assumiu o trono de Israel, o trono da nação. Então aqui nós vemos que aquela mulher ímpia teve um fim não tão bom, um fim terrível, na verdade, porque arquitetou a maldade, e aquele que planta a maldade, ele vai receber a maldade também. Então, esse ponto de número 1, nós aprendemos, né, nós vamos ler aqui a síntese, né, do tópico de número 1, nós vamos estar vendo aqui a síntese do tópico de número 1, que diz o seguinte: há momentos em que o perigo nos cerca sem que o percebamos. São nessas horas que o Senhor intervém, nos concedendo escape e proteção. Foi o que aconteceu com o rei Joás, ainda uma criança, né? Ia ser morto, porém foi escondido. Deus deu livramento através de Joiada e através da sua esposa. Então deu livramento para ele e ele assumiu o trono da nação. Certo? Agora nós vamos para o ponto de número 2. Ponto de número 2, que diz o seguinte: o reinado de Joás e a reparação do templo. Reinado de Joás e a reparação do templo. Subtópico 1. O arrecadamento para reparar o templo. Então, como havia já vários anos que a idolatria tomava conta da nação, do povo de Deus, então a adoração a Baal, né, ela fez com que o povo abandonasse o templo. Então o templo estava abandonado, o templo estava largado às traças, né, como diz o ditado, e agora Joás ele vai empreender uma reforma, tá bom? Empreender uma reforma no templo, e aí nós vamos ler, né, que Joás ordenou que se fizesse uma arrecadação para consertar o templo. Nós vamos ver isso em 2 Reis capítulo 12, né, versículo 4 e versículo 5, 2 Reis capítulo 12, nós vamos estar lendo aqui. 2 Reis capítulo 12, versículo 4 e versículo 5, a Bíblia diz assim: e disse Joás aos sacerdotes: e todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos,
e eles reparem as fendas, olha aí, reparem as fendas da casa, que é o templo, né? Segundo toda a fenda que se achar nela. Então aqui ele vai empreender uma arrecadação para a reconstrução do templo. Então ele ordena isso, tá bom? Subtópico 2 diz a fidelidade dos tesoureiros. E aí o povo foi trazendo dinheiro, né? Trazendo dinheiro, e havia os tesoureiros que tomavam conta do dinheiro ali. E eles eram pessoas fiéis, né? Agora, olha o que diz o versículo 15 do capítulo 12 de 2 Reis. E também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro, para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Então, Joás escolheu homens para tomar conta daquela arrecadação e não era tomado, né? Não era tomada conta do dinheiro, porque eles eram fiéis, homens fiéis que estavam fazendo a obra. Então, ficou na mão deles e eles foram fiéis. Aí o subtópico 3 vai falar, né? Fidelidade, um atributo que enobrece. E aí nós lemos lá no textual da nossa lição, né? O livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 3 e 4. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Então diz aí, não te desamparem a fidelidade, né, e a benignidade. Então, seja fiel naquilo que você vai empreender. Se você for fiel, Deus vai te abençoar. Não importa, né, o tamanho da obra que você está fazendo para Deus. Seja fiel no pouco. Porque se você não for fiel no pouco, como que Deus vai confiar uma coisa maior nas tuas mãos? Ok? Então esse ponto 2, vamos aqui aplicar esse ponto 2 na nossa vida, né? Aqueles que administram os bens destinados para a obra de Deus devem fazê-lo com dedicação, verdade e amor. Então, aqueles tesoureiros foram, e aqui eles foram fiéis. Aqui nós vemos, irmãos, pelo menos 2 lições, né? O desejo do rei Joás em reparar o templo, o amor dele pelo templo, e o amor do povo, então, pelo menos 3 coisas, né? O amor de Joás pelo templo, o amor do povo pelo templo, porque eles ofertaram, e a fidelidade daqueles que administravam a reforma do templo. Isso é muito bonito, muito lindo, né? Então vamos para o último ponto, ponto 3, a conspiração contra Joás. Subtópico 1 diz assim, o declínio do reinado. Declínio do reinado. Joás, ele era facilmente, irmão, influenciado. Então, o que aconteceu? Quando o sacerdote Joiada morreu, ele foi influenciado para o mal, né? Ele começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então nós vemos lá no primeiro ponto que ele foi livre, Deus o livrou da morte para ser rei da nação. Ele trabalhou, né, fez os reparos do templo, foi um bom rei, mas depois que Joiada morreu, ele foi influenciado, porque ele era facilmente influenciado, né? Então, se você ler 2 Reis 24, 17 e 18, você vai ver esta verdade ali. Então, houve uma conspiração, subtópico 2, e a conspiração e morte do reino, né? Então, o que aconteceu? Por abandonar a Deus, Joás teve um fim trágico. Segundo Crônicas 24 e 25. E retirando-se dele, porque eram grandes as enfermidades, o deixaram. Mas seus servos
conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram na sua cama e morreu. E sepultaram na casa da cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Olha aí, irmãos, o fim trágico de Joás. Ele foi morto, né, por uma conspiração e não teve a honra de ser sepultado no sepulcro dos reis de Israel. Por quê? Porque ele desobedeceu a Deus, né? Deus o livrou, ele agiu segundo a vontade de Deus por um tempo, principalmente quando Joiada era vivo, né? Depois que ele morreu, Joiada morreu, Joás pagou a bondade de Joiada com o mal, porque ele matou o seu filho, né? E Deus o vingou, né, por causa desta impiedade. E aqui nós vamos aplicar esse ponto na nossa vida, né? Ler aqui a síntese do tópico 3, que diz: a desobediência a Deus e a confiança na força do próprio braço nos levam a escolhas ruins que afetam o destino de nossas vidas. Então, ó, o que aconteceu? Joás desobedeceu a Deus, né? Confiou na força do seu braço e fez aquilo que não agrada a Deus. E com isso, ele morreu de forma trágica, de forma horrível, né? E longe da presença de Deus. Então, tomemos cuidado com aquilo, com as nossas decisões. Não deixemos-nos, né, ser influenciados por más influências. Sirvamos a Deus até o final, porque é a melhor escolha que podemos fazer. Que Deus te abençoe, né, e que esta lição seja de bênção para a sua vida. Fica com Deus e até a próxima aula.